Olá pessoal, sejam bem-vindos e hoje eu vou falar sobre produtividade, como se tornar uma pessoa mais produtiva. Eu tive a sacada de fazer esse vídeo porque eu mudei a minha forma de ser produtivo. E eu fiquei pensando, cara, eu vou compartilhar isso com o pessoal, eu vou compartilhar isso com meus seguidores, com as pessoas que estão me seguindo. É essa nova técnica, essa nova tática que eu tenho usado para me tornar mais produtivo. Eu tenho feito literalmente muita coisa de um tempo para cá. Hoje, meu dia a dia, cara, eu chego a fazer 20, 30 tarefas, trabalhar em dois, três projetos ao mesmo tempo. E como eu estou fazendo isso? Eu apliquei uma nova forma de ser produtivo com base em algumas leituras que eu venho fazendo. Inclusive, uma delas foi o Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. Outra foi o Seja Foda, do Caio Carneiro, junto com a também os Segredos da Mente Milionária. Eu tenho feito várias leituras nesse meio tempo que tem me proporcionado pensar de uma forma diferente a produtividade, por mais que os livros não sejam especificamente da produtividade, mas que tem me feito pensar melhor sobre como eu delegar e como eu derivar e como eu fazia minhas tarefas do dia. Esse tema da produtividade é um tema que me incomodou muito por muito tempo na minha vida, porque quando alguém quer realizar, provavelmente tu quer realizar alguma coisa, e por isso que tu tá nesse canal, por isso que tu procura esse tipo de vídeo. Quando tu quer realizar alguma coisa e a gente tem sonhos e objetivos, a maior dúvida é o como. É o como eu vou fazer, como eu vou colocar na minha agenda, como eu vou estruturar na minha agenda. Às vezes tu está num curso de imersão, por exemplo, e tu fica pensando, nossa, eu tenho tanto sonho e objetivo, e como é que eu vou colocar na minha agenda? Isso para mim sempre foi uma questão, tipo, como colocar coisas novas, como chegar nos meus objetivos, sendo que eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia. Então isso me incomodou muito. E aí, uma das primeiras pessoas com quem eu li, com quem eu tive contato no sentido de vídeos e de ver as coisas foi o Jerônimo Temel. Ele tem um programa sobre produtividade. E foi um dos primeiros caras que eu estudei sobre produtividade. E aí eu comecei a ajustar métodos para ser produtivo. Mas o que acontecia comigo? Eu, no início, produzia metade, né? Produzia lá 20% de tudo que eu tinha que fazer, eu fazia 20%. E eu sempre estava triste com isso. Então, conforme o tempo foi passando, eu pensei assim, nossa, eu vou pegar isso que eu tenho que fazer, essas tarefas, essa metodologia, e eu vou aprimorando ela conforme o tempo. Os anos foram se passando, a primeira vez que eu tive contato com o Jerônimo eu tinha 20, agora eu já tenho 25 anos, já fazem 5 anos, e eu fui aprimorando. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui aumentando e melhorando a minha produtividade. Por quê? Porque se tu pensar o meu trabalho como psicólogo, só como psicólogo, ele é um trabalho que a produção ela vai depender de quantos pacientes eu tenho. Então, se eu tenho 5 pacientes, eu produzo 5 horas. Se não tem, eu não produzo. Porém, hoje, para ser um psicólogo, para ter marketing, para chegar nos meus objetivos, para as pessoas poderem receber, eu preciso fazer muito mais do que só essas 5 horas. Quem viu meus outros vídeos sobre terapia, sobre como eu monto o coach, sabe que eu utilizo muito mais da hora do cliente. Então, no início da minha carreira, a minha produção estava em cima dos meus clientes, estava em cima do que eu precisava fazer, do que me necessitavam para fazer. E aí, mais ou menos por 2018, metade de 2018, eu comecei a partir para um plano de fazer esse a mais, de buscar esse a mais. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me dedicar, eu tenho uma clínica junto com outros colegas, eu comecei a me dedicar em alguns aspectos dessa clínica para ajudar na melhoria. Um deles foi o marketing. Junto disso, eu comecei a produzir meu conteúdo, comecei a aumentar minha produtividade. Junto disso, eu deixei um emprego que eu tinha de 6 horas por dia, que eu trabalhava, para me dedicar exclusivamente à minha clínica. Então, me abriu mais portais de tempo. E aí vem um primeiro princípio para mostrar para vocês
olhando nesse ponto, né, o que vai te fazer ser mais produtivo? A primeiro é tu ter objetivos bem claros sobre o que tu quer. Então, quando eu não tinha objetivos claros e trabalhava meio que, quando me pediam para trabalhar, eu não era produtivo. Eu fazia o que dava, não fazia o a mais, eu fazia o meu feijão com arroz. Agora, quando eu comecei a ter objetivos claros para fazer, comecei a desenvolver objetivos, desenvolver meus próprios projetos, eu tive e eu acabei me tornando mais produtivo. E aí o primeiro passo de tudo é tu saber bem o que tu quer. Então, eu tenho uma meta em relação à minha clínica, eu tenho uma meta em relação a mim como profissional e uma meta em relação aos meus projetos. É o primeiro passo. Antigamente eu tinha muitas metas ao mesmo tempo. Depois eu comecei a cortar e aí agora ficaram 3 metas que eu tenho. Então, já torna muito melhor a produtividade. O segundo passo, extremamente importante, que é o que eu aprendi com o esporte, muito, eu pratico esporte, mas muito com ler sobre o esporte, estudar casos de esportistas, é que tu só fica bom em uma coisa praticando. Então, qual era o meu erro? Não era um erro, na verdade era uma forma de produzir. Eu pegava, se eu tinha que fazer vídeos, eu pegava um dia para sentar e para fazer vídeos. Então era um dia, muitas vezes um dia no mês. Então o que acontecia? Eu não ficava tão bom em vídeos, eu tinha que refazer vídeos, às vezes eu jogava vídeos fora, porque eu não estava tão bom. Eu tinha um dia só. Depois, para cortar e fazer aqueles videozinhos pequenos que aparecem no Instagram, eu fazia uma vez na semana, uma vez em 6 dias. Se eu tinha que trabalhar, por exemplo, em anúncios de Facebook, eu trabalhava um dia. E o que acontecia? Eu derivava muitas horas de trabalho em uma atividade e o resultado era que eu demorava uma semana para fazer de novo. Eu ficava melhor? Ficava. Mas eu me dei conta, usando os princípios do Transformando Suor em Ouro, que se eu começasse a diminuir o volume de coisas e fazer menos coisas, ou seja, fazer todos os dias menos coisas, agora eu vou explicar melhor, eu teria um resultado melhor. E isso também foi um princípio que eu vi no Seja Foda. Então, o que eu pautei? Qual foi a minha grande mudança? Eu peguei, ao invés de fazer 7 vídeos pequenos de Instagram, eu comecei a fazer 3 por dia. Ao invés de fazer todas as postagens da semana, num dia eu peguei e me coloquei para fazer mais 3 postagens. Então são 3 postagens mais 3 vídeos pequenos. Me coloquei para gravar um vídeo grande por dia. Coloquei ali. E coloquei os prontuários ao dia e trabalhar no meu treinamento uma vez ao dia. Vinícius, quanto tempo dura esse teu trabalho? Meia hora para cada coisa. Vinícius, é muito pouco. Na verdade, se tu é muito pouco sim para um dia, mas se tu somar toda semana, os 5 dias na semana, 7 dias na semana, que essa semana eu vou precisar ficar um pouquinho mais, tu vai ver que tu vai ter feito muita coisa. Eu já tô aí no quarto dia, eu já tô com 12 vídeos pequenos prontos. Praticamente é um conteúdo para uma semana. E agora eu aumentei, agora eu tô postando 2 vídeos por dia. Então, o que acontece? Tu começa a te tornar bom em fazer aquilo, né? O quarto, tu vê, eu já estou no quarto dia de trabalho. Já uma quarta-feira eu comecei esse projeto, numa sexta eu descansei o final de semana, e aí eu comecei segunda-feira. Eu já estou muito mais solto para gravar esses vídeos, para fazer os vídeos pequenos lá. Por quê? Porque eu estou fazendo todos os dias um pouquinho. Então, hoje eu estou fazendo meia hora, mas se tu precisa de algo para fazer, para te melhorar, cara, começa pouquinho. Então, um dos princípios que eu quero mostrar para vocês. Vou começar a fazer, não começa a fazer 4 horas numa coisa que tu vai ficar cansado, vai perder a atenção e não vai fazer. Começa pouquinho. O pessoal me pediu dicas de como estudar mais. Uma das dicas é comece aos poucos. Não vai começar com 8 horas de estudo por dia, começa com 4. Uma vez eu estava trabalhando com uma cliente que a gente precisava aumentar horas de estudo dela. Ela tinha como quase 30 horas de estudo por semana, a gente ainda precisava aumentar como quase 10 horas. E aí o que aconteceu?
eu peguei e olhei assim pro final de semana dela, eu vi as atividades que ela fazia e eu assim, ela esperando que eu ia atacar ali umas 8 horas num sábado, eu falei para ela, não, vamos fazer o seguinte, vamos estudar 2 no sábado. Foi alguma coisa assim. E ela, ah tá, 2 horas eu posso. Aí ela conseguiu estudar as 2 horas no sábado. Na outra semana eu aumentei para 4. E aí eu fui até que essa menina passou em medicina. Então, pessoal, o que que acontece? A gente tem a mania de quando tem um objetivo, um sonho, a gente quer trabalhar com toda a vontade nele numa vez só. E aí o que que acontece conosco, comigo, contigo? É, eu trabalho muito e aí eu canso. Aí no outro dia eu já não quero fazer. No outro dia eu já estou cansado de fazer. Por quê? Porque eu gastei muita energia no dia anterior. Então, a ideia toda é tu trabalhar firme, tu vai trabalhar duro, mas um pouco todos os dias. Ou seja, outra sacada que eu tive, que foi uma sacada que eu descobri um pouco na dor, foi essa. Foi que o que, que eu estava fazendo? Como eu estava fazendo essa rotina muito louca, assim, de trabalho, de fazer muitas coisas num dia só, muitas coisas de uma determinada tarefa, o dia que eu tinha que atender, eu juntava a minha agenda. Então, eu colocava na terça, na quarta e na quinta todos os meus clientes. Então, o que acontecia? Das 9 ao meio-dia, eu atendia muito, depois das 2 às 7. O que que acontecia? No outro dia, eu já estava muito cansado. E às vezes eu até não conseguia produzir bem, porque tu imagina, daí tu faz uma terapia super densa, trabalho de clínico, tu fica 6 minutos escutando uma pessoa, trabalhando estratégia, tu vai fazer hipnose, tem muita coisa para fazer, para cada cabecinha, são 8 cabecinhas por dia. E aí tu, é, tu trabalhar 8 horas, né? Isso, por mais que eu goste muito de fazer, fisicamente não estava me dando. E aí o que que eu fiz? Eu digo assim, bom, qual é o ideal de horas que eu preciso para os meus clientes para pegar um ritmo bom? Aí eu pensei, bom, unindo que agora eu vou trabalhar em cima do. Unindo agora que eu vou trabalhar em cima de poucas horas por dia, fazendo sempre algumas coisas, né? Isso vai me tomar um tempo, que são algumas coisas que eu tenho que fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou derivar 4 horas só de agenda por dia de clientes. Então, o que acontece? Eu atendo todos os dias. Então, eu atendo todos os dias e trabalho os vídeos todos os dias. Qual é o resultado que eu estou tendo nessa semana e meia que eu estou fazendo? Muito mais atenção para atender com clientes, muito mais focado nos processos, com muito mais performance do que antes. Por quê? Porque antes eu passava cansado, porque eu gastava energia, no outro dia eu gastava mais energia, e no outro dia eu gastava mais energia. Então, ou seja, hoje eu trabalho duro, eu trabalho bastante. Tem sido, por exemplo, assim, das 9, hoje eu comecei às 11, às 7 da noite, hoje eu termino 7h30 da noite. Mas é um trabalho que ele não está me sugando tanto quanto antes. Então, pessoal, qual é a grande sacada do que eu tenho visto? Tu ter objetivos claros para ti, tu descobrir, em segundo ponto, o que tu precisa para chegar lá, o que tu precisa fazer diariamente para chegar lá, que é o que eu estava falando para vocês, dos vídeos, das postagens, de trabalhar em anúncio no Facebook, e posteriormente colocar essas pequenas tarefas todo dia como um checklist que tu tem que fazer todos os dias. Então isso te dá um foco maior no trabalho, te dá uma produtividade maior, te dá uma atenção maior e aí tu consegue fazer as coisas da melhor forma. Uma dúvida que provavelmente todos vocês vão ter, eu falando assim desse método de manter todos os dias as coisas, a dúvida maior de vocês deve ser assim, nossa, Vinícius, tá, agora tu tem as tarefas pré-programadas que tu tem para fazer todos os dias. O que que acontece, o que que pode acontecer e o que que eu posso fazer se, por exemplo, me aparecem coisas urgentes para fazer que eu não estou esperando? Algumas coisas que eu preciso fazer que eu que não está dentro do script das pequenas coisas que eu preciso fazer no dia. Aí o que que acontece? Tu precisa também tirar uma hora do dia ou um momento do dia para fazer essas atividades urgentes. Então, o que eu faço? Quando eu termino tudo para fazer, e às vezes eu tenho alguma coisa mais urgente para fazer, eu pego no fim
desse processo todo, eu faço a minha tarefa. Agora, falo para vocês de dica. Se, cara, surgiu muita coisa urgente para fazer que não tá dentro dessas coisas, desses pequenos processinhos que tu tem que fazer todos os dias, e tu não vai conseguir fazer esses processinhos, e isso que tu precisa fazer é urgente, faz o que tá urgente. Só passa para outro dia as coisas pequenas. Não deixa muitos dias passarem sem fazer essas coisas que tu tem para fazer todos os dias. Eu sei que vão ter dias que vai ser quase impossível trabalhar nas coisas que eu tenho para fazer. Mas eu coloco foco de que eu sei que se eu não fizer num dia, eu já faço no outro, não deixo pular muito tempo. Então, pessoal, é importante saber sempre, quando tu quer um objetivo, alguma coisa, tu quer melhorar, o que tu precisa fazer. O que tu precisa fazer? Sempre se perguntar, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso... Todos esses processos que eu tenho hoje, que eu faço, que eu contei para vocês, os vídeos e tudo mais, isso eu tive que descobrir, eu tive que ver, bom, o que eu faço para ter mais clientes? Eu preciso estar na internet, o que eu preciso para fazer, para estar melhor na internet? Eu fui pesquisar, fui descobrir o que eu precisava fazer. Assim como coisas para melhorar meus processos de terapia, meus estudos e tudo mais. Então, tu tem que trabalhar tempo descobrindo o que tu precisa fazer para chegar no teu objetivo. Tu sabendo isso, é só tu fazer diariamente, é só tu como se fosse um atleta. Um cara lá, um Phelps da vida, que é nadador, o cara precisa nadar 2 horas por dia. Então, se tu sabe que precisa nadar 2 horas por dia para ser um campeão olímpico, tu precisa nadar sempre nesse horário, 2 horas por dia. Eu preciso fazer treino de musculação. Faz o treino de musculação. É basicamente assim que funciona. Então, quando eu comecei a entender e lendo essas questões de atletas, lendo a seleção olímpica, eu comecei a entender e comecei a trazer isso para o mundo dos negócios e ver que quanto mais tu te dedica a uma coisa e trabalha os fundamentos dessa coisa, melhor tu te torna e melhor profissional tu te torna. Então, é sempre descobrir isso, os processos, as coisas que tu tem que fazer. Descobrindo isso, tu vai para ação, para fazer. Então, começa com 15, 10 minutos, começa fazendo um pouquinho, mas começa consistente. Faça as coisas com consistência e tu vai ver o resultado que tu vai ter. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei, se inscrevam aqui no meu canal e não esquece de entrar em contato nas minhas redes sociais e curtir que tem muito conteúdo aí para vocês. Um beijo no coração de vocês, até a próxima.